dado essas evidências de que as mudanças do clima impactam a segurança alimentar e nutricional, a gente precisa pensar, então, como que os municípios se preparam para responder a esses eventos. E é nessa perspectiva, então, que o projeto pretende trabalhar. Ele pretende evidenciar como que alguns municípios do Rio Grande do Sul estavam estruturados já para atender essa relação mudanças climáticas e segurança alimentar, se eles já tinham políticas públicas municipais que tratavam com isso, se eles já tinham estruturado a sua gestão municipal com orçamentos, com medidas e ações de prevenção. Olá! Você confere agora mais um episódio da série Um Ano de Enchente no Rio Grande do Sul. Vamos saber de que forma a educação pública e a ciência estão contribuindo para a construção do nosso estado. E a nossa convidada desta edição é a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Kátia Grisa, uma das coordenadoras da Rede de Políticas Públicas e Desenvolvimento Rural da América Latina. Ela é autora do estudo Capacidades Estatais para a Resiliência da Segurança Alimentar e Nutricional às Mudanças Climáticas, estudos de caso em municípios do Rio Grande do Sul, que é desenvolvida. Olá, professora, bem-vinda ao nosso programa. Olá, Simone. Prazer gigante estar aqui na sede do nosso sindicato e participando dessas discussões sobre como que a ciência pode contribuir e está contribuindo para todo a tragédia climática que o Rio Grande do Sul viveu, mas de um modo geral para o enfrentamento das mudanças do clima. E primeiramente, obrigada, professor, primeiramente eu vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Simone, eu sou jornalista, trabalho aqui no sindicato, na comunicação. Eu sou uma mulher negra, uso cabelo crespo, com luzes douradas, estou vestindo um vestido verde com listras largas na cor telha e creme, e também uma sandália na cor creme. E então vou pedir para a professora também para fazer a sua autodescrição e dizer que é um prazer tê-la aqui, e nós ficamos muito felizes de debater esse tema que é tão importante para o nosso estado. Obrigada, Simone. Então, eu sou Kátia Grisa, sou professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento Interdisciplinar Campus Litoral Norte. Atuo em 2 programas de pós-graduação, que é o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, que é localizado no centro de Porto Alegre, mas também o Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Regionais e Desenvolvimento, PGD Redes, que tem sede lá no Campus Litoral Norte. Eu sou uma mulher de pele branca, de olhos claros, olhos azuis, cabelo um loiro escuro e estou vestindo uma calça cinza com listras e também uma blusa rosa e tênis. Obrigada, professora. E como surgiu essa proposta desse estudo? Quais são os objetivos da sua pesquisa? Então, todos nós lembramos do que foi a tragédia climática aqui no Rio Grande do Sul em maio do ano passado. No final do ano, a FAPERGS, a nossa fundação aqui do estado, abriu um edital de pesquisa que era justamente para como lidar com desastres climáticos. O edital 6 de 2024. E naquele momento, então, eu, mais uma pós-doutoranda, que é a Fernanda França Vasconcelos, e colegas da nutrição, também mostrando o esforço interdisciplinar, a professora Raquel Canuto, a professora Elisiane Ruiz e Mariane Dias, propomos um projeto de pesquisa que conta com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E esse projeto justamente tem como perspectiva, então, analisar como que os municípios do Rio Grande do Sul, que foram afetados pela tragédia climática, como que eles estavam preparados para tratar como que eles estavam preparados para tratar com questões sobre como os impactos das mudanças do clima na segurança alimentar e nutricional e como que eles responderam depois, como que eles se estruturaram. Talvez antes de falar do objetivo, é importante dizer que esse projeto ele parte de um conjunto de evidências
acadêmicas, de organizações internacionais, que já evidenciam o quanto que as mudanças do clima impactam a segurança alimentar e nutricional do mundo. Seja via impactos dos eventos extremos, como nós vivenciamos aqui no Rio Grande do Sul. Muitas famílias tiveram que sair de casa, tiveram dificuldades de acesso à alimentação, precisaram recorrer à alimentação nos abrigos, também governos distribuindo cestas básicas, todo um papel de cozinhas emergenciais. Então, os eventos extremos impactam muito a alimentação. Mas, para além dos eventos extremos, as mudanças do clima, elas produzem diversos outros impactos. Por exemplo, vão impactar a produção agrícola e, por sua vez, com menor oferta de alimentos, a gente já tem uma tendência, portanto, de ter inflação alimentar, e isso vai impactar muito o acesso das pessoas, principalmente as pessoas em maior situação de vulnerabilidade. Dado essas evidências de que as mudanças do clima impactam a segurança alimentar e nutricional, a gente precisa pensar, então, como que os municípios se preparam para responder a esses eventos. E é nessa perspectiva, então, que o projeto pretende trabalhar. Ele pretende evidenciar como que alguns municípios do Rio Grande do Sul estavam estruturados já para atender essa relação mudanças climáticas e segurança alimentar, se eles já tinham políticas públicas municipais que tratavam com isso, se eles já tinham estruturado a sua gestão municipal com orçamentos, com medidas e ações de prevenção, de resposta às mudanças do clima, e também fazer esse balanço, então, de como que eles estavam antes da emergência climática que a gente vivenciou, mas depois, tendo vivenciado a emergência climática, como que eles, se eles produziram ações e políticas distintas. Também é importante dizer que, como comentei, esse projeto conta com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e a gente pretende, junto com o Ministério, selecionar municípios que foram bastante impactados pela enchente, municípios que contam, que já sofrem graus de vulnerabilidade social mais intenso, que tem um percentual de beneficiários do Bolsa Família mais intenso, o que significa que, provavelmente, em situações de emergência, vão sofrer mais problemas das mudanças do clima. Então, a ideia é trabalhar com esses municípios que o MDS também pretende conduzir ações e estimular ações municipais. Estamos num processo de definição desses municípios ainda, mas temos alguma sinalização de chegar a uns 10 municípios, alguns como na região do Vale do Taquari, Lajeado, aqui na região metropolitana, que foi bastante afetada, município de Guaíba, de Nova Santa Rita, estamos dialogando com outros municípios também, e na metade sul do Rio Grande do Sul, que foi bastante, Zona Sul, que foi bastante afetada, Pelotas e São José do Norte. Então, estamos nesse processo de definição dos municípios ainda. Foi uma tragédia climática que nunca se esperava e realmente pegou as pessoas desprevenidas, né? E inclusive os municípios que não têm essa política de prevenção. E agora, que bom que existem esses estudos, professora, que podem contribuir, mas ainda a reconstrução vem a passos lentos. Exatamente. Não mencionei que um conceito bastante chave para nós nesse projeto é de capacidades estatais. Capacidades estatais aqui, porque a gente cobra muito das prefeituras e dos governos, governo estadual e do governo federal, e é nosso papel enquanto sociedade fazer isso, cobrar a construção de políticas públicas. Mas, junto com a cobrança de construção de políticas públicas, a gente precisa também demandar se esses municípios estão estruturados, se eles dispõem de condições e meios para operar as políticas públicas. Por isso que um conceito importante para nós nesse projeto é esse conceito de capacidades estatais. Exatamente. Agora.
É por conta disso, dessas políticas públicas que precisam ser implementadas com urgência. Isso. Então, para além da gente reivindicar um monte de política sobre como que os municípios vão se estruturar para responder a essas emergências, mas a gente também precisa um passo anterior, que é avaliar, que é analisar o quanto que os municípios estão estruturados. E aí, por isso que esse conceito de capacidades estatais, ele é importante. Apenas para situar quem está nos acompanhando aqui, mas capacidades estatais é um conceito que vem do campo da ciência política, do campo de políticas públicas. É um conceito que nasce nos anos 80 e que aqui no Brasil ele é muito discutido desde os anos 2000 para cá, 2010, a gente tem muita literatura falando sobre isso. E aí a ideia, então, é analisar a capacidade dos governos de produzir política pública. E para isso a gente pode mobilizar diversas dimensões ou indicadores. Então, para ilustrar concretamente como que a gente analisa a capacidade dos governos. De modo geral, a gente fala de uma dimensão técnico-administrativo. Então, por exemplo, no nosso caso da pesquisa, ver como que as prefeituras estão organizadas em termos, se elas dispunham ou se elas descontam com, dentro do seu arranjo político-administrativo, com secretarias para tratar do tema de segurança alimentar e nutricional, mudanças climáticas, se conta com gestores públicos, com a burocracia governamental em quantidade e qualificada para tratar desses temas, se as prefeituras disponibilizam, se antes da enchente elas já disponibilizavam um orçamento para essas duas áreas e para a interface, para o impacto das mudanças climáticas na segurança alimentar e nutricional, se esses municípios já tinham leis, por exemplo, se já tinham políticas públicas buscando tratar dessa temática, isso na dimensão técnico-administrativa. E a gente tem uma outra dimensão que a gente analisa, que é político-relacional. E nessa dimensão político-relacional, a gente olha para outros indicadores. Então, por exemplo, a gente sabe que esses temas segurança alimentar e nutricional e mudanças climáticas, eles não são temas setoriais. Eles exigem um esforço de diferentes secretarias, de diferentes setores. Então, uma das dimensões que a gente vai analisar nos municípios é o quanto que esses municípios já vinham construindo ações mais sistemáticas, ações mais integrais com outras secretarias. Geralmente, a segurança alimentar fica vinculada ou à Secretaria de Assistência Social ou Secretaria de Agricultura, mudanças climáticas fica locada na Secretaria de Meio Ambiente, mas, novamente, são dois temas que exigem diálogos intersetoriais. Então, será que as prefeituras têm capacidades técnicas e políticas de construir esses diálogos intersetoriais? Como que as prefeituras conseguem mobilizar recursos de outras escalas, governos estaduais e governo federal? A gente sabe que tem uma dimensão política bastante importante aqui de conflitos partidários, mas que essa coordenação entre governo municipal, estadual e federal, ela é essencial, ela é super importante para tratar dessas temáticas. Também, quando a gente trata de capacidades estatais, é importante a gente analisar o quanto que essas políticas públicas construídas pelos municípios, elas são construídas em diálogos com a sociedade, ou seja, se a sociedade participa, porque isso significa construir políticas públicas mais adaptadas aos contextos locais, respondendo às demandas da população, mas também legitimadas pela população. Mas que ações, professora, seriam importantes em termos de políticas públicas para contribuir com as prefeituras gaúchas? Aqui eu acho que a gente tem um campo bastante largo de possíveis ações. Talvez inicialmente é importante dizer que em âmbito federal, em termos da organização federativa, a gente tem na área de segurança alimentar e nutricional
o que é conhecido como um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E nesse sistema, como tem o sistema do SUS, como tem o sistema, então, na área da saúde, como tem um sistema na área de assistência social, e na área de segurança alimentar e nutricional, nós já temos um sistema estabelecido nacionalmente. Esse sistema vai dizer que tanto o governo federal, estadual e municipal, eles devem estruturar um conselho para tratar da área de segurança alimentar, eles devem estruturar o que eles chamam de uma câmara, no caso do governo federal, uma câmara interministerial reunindo os ministérios para tratar dos temas de segurança alimentar e nutricional e construir um plano nacional de segurança alimentar e nutricional. E a ideia é que isso se reproduza no governo estadual e no governo municipal. Então, um primeiro passo, e a gente já tem também na área de meio ambiente um Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA. Ou seja, tem um arranjo legal aqui, já estabelecido político-administrativo no Brasil, que estimula e garante espaço para essas políticas. Mas se os municípios aderem ao CISAM, aderem a esse Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e vão construir nos municípios planos municipais de segurança alimentar e nutricional, um elemento importante que seria para esses municípios fazerem nos seus planos municipais de segurança alimentar, que aí vai dizer tudo o que eles vão fazer na área de segurança alimentar no município, quais são as limitações e o que eles podem fazer. Nesses planos, eles também construírem e visibilizarem, pautarem ações para se construir a resiliência da segurança alimentar diante das mudanças do clima. Então, tem um conjunto de ações que os municípios podem fazer para fortalecer a segurança alimentar nos seus municípios, considerando os possíveis impactos das mudanças do clima. Isso significa, por exemplo, pensar desde práticas da agricultura, promover práticas da agricultura que sejam mais sustentáveis, todos os sistemas agroecológicos, diversificação produtiva, estímulo à agricultura familiar do território, estímulo aos circuitos curtos de produção e consumo, ou seja, em vez de estimular cadeias longas de produção e consumo desse alimento, percorrer um caminho muito distante, contribuindo com as emissões via transporte, fomentar toda uma dinâmica de abastecimento que seja mais territorial. Também o município pode estimular ações da sua agricultura territorial, mas também ações da agricultura urbana e periurbana. A agricultura urbana e periurbana, além de contribuir para o acesso à alimentação e à oferta da alimentação no espaço local, a agricultura urbana e periurbana também ajuda a construir cidades verdes, cidades mais resilientes. Então, aqui tem um espaço de atuação bastante importante nessa interface entre segurança alimentar e mudanças do clima. Também os municípios poderiam trabalhar com toda a temática de perdas e desperdícios de alimentos. Se estima que 30% de tudo que é produzido no mundo hoje é perdido e desperdiçado. Isso significa um conjunto de emissões de gases de efeito estufa desde a produção que estão sendo eliminados ou seja, um custo energético bastante importante que é desperdiçado junto com os alimentos. Também é importante que os municípios dialoguem com a defesa civil dos seus municípios e avaliem o histórico de eventos que costuma ocorrer nesses municípios e, portanto, pensar rotas, pensar mecanismos de responder aos impactos desses eventos extremos na segurança alimentar e nutricional. E para fechar esse ponto, Simone, os municípios, a gente tem a Política Nacional de Mudanças do Clima, que também orienta que os entes federativos construam planos de enfrentamento às mudanças do clima, planos climáticos. Mais o governo federal, estadual. Isso. Esse plano, a ideia é que os planos de enfrentamento às mudanças do clima é que o governo federal tem um plano, os governos estaduais também e os governos municipais também. E aí é importante que nesses planos municipais que as prefeituras também, para além de pensar como que a gente reduz
faz um transporte mais sustentável, como que a gente pensa uma mobilidade que seja mais sustentável, fomento a energias alternativas, mas que coloque a temática da alimentação na interface com as mudanças do clima também, e veja como nesses planos municipais de enfrentamento às mudanças do clima, analisar como que as mudanças do clima estão impactando a segurança alimentar e nutricional, e dentro desses planos já indicar ações que ajudem a promover a segurança alimentar e nutricional dos municípios. Porque o que se observou é que mesmo o modo de produção rural, né, também interferiu, porque as plantações, né, a questão da cultura do arroz, né, dos vegetais, então toda a alimentação também foi muito afetada, que atrapalhou não só na falta de alimento, né, refletiu na falta de alimento, mas também no modo de vida das pessoas, a sobrevivência das pessoas. Esse é um tema bem importante. Pessoas que dependem da agricultura para sobreviver. Essa relação agricultura e mudanças climáticas é um tema bem importante. Então, ao mesmo tempo que a agricultura ela é muito impactada pelas mudanças do clima, como você está relembrando aqui, todo o impacto, a gente teve produções de arroz que ficaram inundadas por um grande período, que foram bastante impactadas, produção da horticultura, produção de vegetais foi muito impactada, a cadeia do leite foi impactada porque as vias foram interrompidas. Então, a agricultura ela é muito impactada pelas mudanças do clima, mas a gente também precisa refletir como que as transformações que a gente foi fazendo na agricultura e as transformações, a forma como a gente organiza o nosso sistema agroalimentar, ou seja, desde a agricultura até o consumo, ele contribui enormemente para as emissões de gás de efeito estufa e contribui enormemente para as mudanças do clima. Então, só para ilustrar, em termos globais, as estatísticas vão dizer que os sistemas alimentares, então desde a forma como produzimos os alimentos, até a forma como nós transformamos, distribuímos, consumimos esses alimentos, os dados, a ciência vai dizer que, em média, os sistemas alimentares respondem por 31% das emissões de gases de efeito estufa. No Brasil, esse dado é muito mais assustador, porque o Brasil é um país bastante dependente da agricultura, onde que a agricultura e a parte de produção de alimentos tem uma dimensão bastante forte na economia brasileira. Então, esse percentual aqui no Brasil chega a 74%. 74% de todas as emissões que a gente realiza no Brasil vem dos sistemas alimentares. E desses sistemas alimentares, mais de 50% vem de um item que se chama mudança do uso da terra. Mudança do uso da terra significa, por exemplo, na região Amazônia, converter áreas de floresta para áreas de pecuária, todo o processo de desmatamento. No bioma Caatinga e no Cerrado, da mesma forma, transformação daquela paisagem, daquela mata nativa em áreas de produção agrícola. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vem acompanhando o processo de transformação também bastante intenso. O nosso Pampa do Rio Grande do Sul, que é o nosso bioma bastante característico, ele vem passando por um processo de transformação, que é a substituição das pastagens nativas, da pecuária nativa que é realizada no Pampa, vem sendo substituída para a produção agrícola, e todo um avanço particularmente da produção de soja nessa região do Pampa, mas soja é algo hoje espalhado por todo o território brasileiro. Então, essas mudanças no uso da terra, elas são um elemento, eu diria, talvez o mais crítico para nós no contexto brasileiro de geração de emissões de gases de efeito estufa. Então, ao mesmo tempo que a agricultura e a alimentação são muito impactadas pelas mudanças do clima, a forma como nós fomos configurando essa forma bastante insustentável. A gente tem muitas formas de fazer isso de maneiras sustentáveis, mas essa dinâmica que foi se estabelecendo aqui, muito associada
a desmatamento, a avanço da produção de commodities, em particular, ela tem contribuído muito para as transformações do clima que nós temos vivenciado. Então, é outra questão que necessita também de um estudo e de uma mudança nesse modo de fazer agricultura. Exatamente. Esse é um campo bastante importante, ao mesmo tempo que essa dinâmica da agricultura que eu comentei vem contribuindo para as mudanças do clima, mas a nossa agricultura brasileira ela é muito diversa. A gente tem diferentes formas de produzir e a gente tem diferentes modos de vida que compõem o rural brasileiro. Enquanto que essa forma de agricultura muito associada ao desmatamento, a produção de commodities em larga escala contribuem para as mudanças do clima, a gente tem outras dinâmicas de produção muito associadas à agricultura familiar, a essa forma de produção que tem muito a marca da família, do trabalho da família, geralmente pautada mais em pequenas propriedades. A gente tem toda uma forma de agricultura feita por povos e comunidades tradicionais e uma diversidade de povos e comunidades tradicionais no Brasil e que tem eles têm uma outra forma de fazer agricultura e uma outra forma de relacionamento com a natureza. Geralmente, a gente está falando de práticas bastante diversificadas, a gente está falando de sistemas agroflorestais que misturam a agricultura com manutenção da floresta em pé. A gente está falando de práticas agroecológicas que tem toda uma outra dinâmica de produção muito mais sustentável. A gente está falando de valorização de sementes, de espécies, de alimentos tradicionais e regionais que são muito mais arraigados às características de cada território. Ou seja, em resumo, ao mesmo tempo que a gente tem uma dinâmica de agricultura, que é vinculada mais à dinâmica do agronegócio e que contribui bastante às mudanças do clima, ao mesmo tempo a gente tem diversas outras formas de fazer agricultura e modos de vida que são parte da solução para as mudanças do clima e para a geração de segurança alimentar e nutricional no Brasil. E aí se observa bastante a desigualdade social, que, por exemplo, as comunidades quilombolas foram bastante afetadas, né, os pequenos produtores rurais. Eu até fiz uma matéria sobre as comunidades quilombolas, que chegou assim logo depois que a enchente já havia passado, mas ainda o reflexo dela era muito forte nessas comunidades, né, de falta de alimento, de falta do seu trabalho, né, que é o trabalho na base da produção. Eu trabalhava em algumas fazendas ao lado, alguns outros territórios, e aí tinham dificuldade de locomoção, tinham dificuldade de plantar lá na sua propriedade, né, na sua pequena propriedade. Então foi realmente um momento muito difícil. Então essas políticas públicas, elas são urgentes ainda. Isso que você está trazendo nos coloca um outro ponto, que é a discussão de justiça climática. Ao mesmo tempo que a gente sabe que as mudanças do clima vão impactar todo mundo, não há dúvidas disso, mas a forma desses impactos, ela é sentida e vivenciada de maneira muito distinta por diferentes grupos sociais. Então, ao mesmo tempo que comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, uma diversidade de povos. Hoje no Brasil a gente tem 28, 29 diferentes grupos de povos e comunidades tradicionais. Esses povos e comunidades tradicionais, eles, por conta da sua fragilidade em termos de posse do seu território, em função de conflitos sociais que eles vivenciam, em função de fragilidades estruturais que eles vivenciam, eles são bastante impactados pelas mudanças do clima. Mas, novamente, são esses grupos sociais, pelas dinâmicas que eles mobilizam, pela forma distinta de relacionamento com a natureza e com o meio ambiente que eles dispõem, que eles são parte importante do enfrentamento das mudanças do clima. E aí queria chamar a atenção que
A gente precisa... Hoje tem muita disputa sobre os recursos financeiros para o enfrentamento das mudanças do clima. Aqui no Brasil, de modo geral, quem mais na área do rural, da agricultura, dos sistemas alimentares, quem mais tem mobilizado recursos financeiros e tem angariado recursos financeiros é justamente o setor do agronegócio, que desde 2009 vem mobilizando no seu cotidiano o debate das mudanças climáticas e disputando a produção de soluções mais sustentáveis. Mas queria reforçar que justamente são os povos e comunidades tradicionais e esses diferentes grupos sociais que são muito mais impactados pelas mudanças do clima, que deveriam estar recebendo muito mais recursos financeiros para construir sua resiliência climática, para construir sua resistência nos territórios de enfrentamento às mudanças do clima, mas ao mesmo tempo eles estão contribuindo para o enfrentamento das mudanças do clima de uma maneira global, justamente pelas contribuições que eles trazem de biodiversidade, de diversificação produtiva, enfim, é muito importante isso. Certo. E, professora, como essa pesquisa ela está no início, assim, quais são os próximos passos, né? Como o projeto ele pode contribuir para a produção do conhecimento científico e para o processo de reconstrução e aperfeiçoamento das políticas públicas? Gostaria de, talvez, destacar aqui três elementos que, na minha avaliação, o projeto traz de contribuições maiores. O primeiro elemento é que nos últimos anos, na literatura, no campo acadêmico, temos destacado muito mais o papel das cidades e dos governos locais na promoção de sistemas alimentares mais sustentáveis, saudáveis e inclusivos, nessa perspectiva justamente de fortalecer muito mais povos e comunidades tradicionais, enfrentamento da desigualdade. Antes essa literatura é muito mais dos anos 2010 para cá, que a gente está olhando muito mais para cidades e municípios. Antes se concentrava muito a atenção em dinâmicas mais globais ou mesmo numa intervenção mais dos governos federais. Então, a pesquisa vem contribuindo com esses estudos mais recentes que estão olhando qual é o papel das cidades e dos governos locais para construir sistemas alimentares mais sustentáveis, mais saudáveis e inclusivos. Também no debate acadêmico, a literatura de capacidades estatais, até recentemente, ela focou muito nas capacidades do governo federal, por exemplo. Quais eram as capacidades que os estados nacionais ou que o governo federal teria para conduzir políticas públicas. E é bem mais recente um olhar para as capacidades estatais dos governos subnacionais, por exemplo, as prefeituras. Mas dentro dessa literatura, a gente praticamente não tem, ou são pouquíssimos ainda, os estudos que analisam as capacidades estatais dos municípios, olhando para as políticas alimentares e olhando para políticas de enfrentamento às mudanças do clima. Então, do ponto de vista acadêmico, tem uma contribuição que é também juntar essa literatura de capacidades estatais com políticas para alimentação, com políticas de enfrentamento ao clima. Para além dessa contribuição acadêmica, a gente tem uma expectativa de contribuir muito com os governos municipais com quem nós vamos estar trabalhando, que é de produzir diagnósticos sobre as suas capacidades estatais municipais, como que eles estão estruturados para enfrentar as mudanças do clima e seus impactos na segurança alimentar e nutricional. Então, fornecer diagnósticos e subsídios para os municípios atuarem, mas também a gente tem expectativas de, ao fazer essa análise em 10 municípios do Rio Grande do Sul, que isso possa fornecer subsídios para depois governo estadual e governo federal fomentar, estimular diversas políticas públicas que possam ser construídas em conjunto entre os 3 entes federativos. Então, parabéns, professora, por essa pesquisa, por essas iniciativas e
nós mais uma vez comprovamos o quanto que a ciência é importante na reconstrução do nosso estado. Eu que agradeço, Simone, a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Obrigada. Então, mais uma vez, a Durgs Sindical agradece a participação da professora Kátia Grisa, da URGS. E para você que ainda não acessou o nosso canal, acesse o nosso canal de YouTube, deixe seu joinha, se inscreva, assista o nosso videocast, a nossa série de 1 ano de enchente no Rio Grande do Sul e também os nossos programas disponíveis aí no nosso canal de YouTube. Acesse o nosso canal de Spotify, se você preferir nos ouvir, e também os nossos canais de comunicação, nosso portal www.adurgs.org.br e acesse os nossos canais nas redes sociais também. Até a próxima edição. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durgs Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.